Estranho, não, né? Certo? Olá, pessoal. Olá, boa noite, tudo bom? Estamos aqui para mais uma live do Escritório Águia Soluções Contábeis, a primeira de 2023. E hoje nós vamos abordar um tema um tanto polêmico. O contador é um mal necessário para a sua empresa? Eu, William, aqui está o Jodemar, que também é responsável pelo escritório, e nós vamos também conversar com o William Felipe. Está ouvindo aí, William? Estou ouvindo sim. Boa noite, William. Boa noite, Joelemar. Boa noite a todos aí que estão participando aí desta live. Vai ser ótimo esse William, diálogo aí. Você consegue verificar isso? Não está aparecendo. Só um instantinho. Apareceu aí? Apareceu aí, Diego? Agora apareceu. Então, nós vamos falar sobre esse tema, Williams. O contador é um mal necessário para a sua empresa? Qual é a sua visão sobre isso aí? Rapaz, é um tema, por sinal, muito, mas muito polêmico aí. É um tema que hoje tem se tornado um grande obstáculo para nós, contabilistas, e também muitos empresários, porque, conforme nós iremos abordar aí, nós vamos ver que é um assunto que a grande maioria pensa ali na formalização de sua empresa, pensa ali na realização de um grande sonho, empreender. Só que na hora de encontrar ali as ferramentas necessárias, a grande maioria acha que consegue por si próprio. E por isso é muito utilizado aí essa frase aí, o contador é um mal necessário. É verdade. E aqui está o Jodemar. Jodemar, quantos anos você tem de contabilidade? Eu tenho 35 anos. 35 anos. Quando você começou, os empresários também pensavam dessa forma ou não? Era mais natural? Antes mesmo do pensamento, Mesmo você achava que era só... a gente acaba trabalhando com... a figura da gente como uma figura de arrecadador de impostos. É verdade. Muitos pensam, o contador só vai gerar guia de imposto para eu pagar, não serve para outra coisa. E escolhe qualquer escritório. Ele não vai ter o cuidado de escolher um escritório com toda a cautela, pesquisar sobre o escritório, conversar com o contador. Não, ele vai pegar o escritório que apareceu e segue o jogo. E aí ele acaba tomando prejuízo. Você não acha, Will? Então, eu entendo que boa parte disso daí vá também da questão da informação que não recebe.
Nós vemos aí, por exemplo, aí, dando alguns exemplos como uma associação, entidades sem fins lucrativos. A grande maioria, quando chega aqui no escritório, quando já estão registradas, né, quando a gente faz a consulta rápida do CNPJ, já está ali com omissão de declaração, inaptidão. E eu não sei como é que é aí, na cidade de vocês aí, mas aqui no interior do Rio de Janeiro, aqui, por exemplo, quando você senta para passar tudo aquilo que envolve, né, a funcionalidade de uma empresa como essa, uma organização como essa, eles acabam, assim, tomando aquele choque de realidade. Porque acho que simplesmente, apesar de ser uma entidade sem fins lucrativos, né, é simplesmente ter o CNPJ e ali estão isentos de inúmeras obrigações ou impostos. Então, eu acho que parte um pouco da questão da informação pelo tipo da empresa que está sendo assim aberta. Assim, eu acho que a maioria, eu acho que os empresários, eles têm que nos ver como parceiro, e não como um mal necessário. Não como, vai precisar de contador, vai, pega qualquer um aí. Não, ele tem que entender que nós vamos ser um parceiro dele. Nós vamos, como eu posso dizer, dar vida para a empresa dele. Porque a gente vai começar do zero, né? A gente vai dar vida para aquilo ali. E é aquilo que você falou, às vezes o empresário a pessoa, né, tem um sonho de virar empresário e às vezes não sabe nem por onde começar. E aí o que acontece? Ele cai na burocracia. Ele acha que qualquer um pode fazer, inclusive ele pode fazer. Quantas vezes eu cheguei aqui no escritório e teve gente que me procurou, eu abri, por exemplo, a MEI, abri a minha MEI, e aí não abriu de acordo com a atividade que ele exercia, só abriu para pegar empréstimo, não sei aí no Rio de Janeiro como é que funciona, mas todo mundo quer pegar empréstimo, né, José Marcos? Porque os golpes estão aí também. O pessoal acaba de abrir a MEI, não sei onde eles conseguem os dados, mas aparece muito golpe de empréstimo, de financiamento. Existe um tal de decore bancário, banco não sei da onde, só para pegar os dados. E aí o decore diz que cobram entre 600 conto a 900 conto o decore. É verdade. E aí, e às vezes não é isso, né? A pessoa pegar o empréstimo na lei tem que ter pelo menos 12 meses, né? Tem que ter uma movimentação financeira no banco, se ela tiver uma movimentação financeira, ela pega direta com o gerente, que ela movimenta a conta da lei. Ou pelo Banco do Povo tem que, eu não sei como que é no Rio de Janeiro, mas aqui no estado de São Paulo tem o Banco do Povo. Se você tiver movimento, estiver pagando os impostos em dia e tiver uma movimentação financeira, você consegue. Se tiver tudo belezinha, tranquilo, você consegue pegar um empréstimo fácil e barato. Aí é só procurar a prefeitura da sua cidade. Ô, Williams, eu não sei com você, mas assim, a grande dificuldade que eu vejo é quando, por exemplo, abrir a empresa, você vai passar as taxas para ela, a pessoa, meu Deus, nossa, como é que mas ela não sabe o trabalho e o estudo que ele tem que fazer, né? Exatamente. É muito difícil, às vezes, repassar as taxas e ainda, dentro do valor estipulado ali, né, ter o faturamento ali, porque as pessoas acham que simplesmente o contador, a pessoa que vai fazer a escrituração ali no registro da empresa, ele não tem ali as suas despesas pontuais, né? E com relação àquilo que o Jodemar falou acerca do empréstimo ali, o engraçado é que muitas empresas têm movimentações, e aqui, os bancos aqui principalmente, eles pedem assim, as certidões federal, estadual, municipal, e mesmo que tenha uma boa movimentação ali, se tiver com pendência de certidão, a grande maioria não adere, não libera o empréstimo, não. Então, é algo que muitas empresas, para conseguir aquele crédito, tem uma dificuldade enorme, porque tem que regularizar aquilo que está em aberto por meses ou até por ano.
Então, aqui, basicamente, funciona assim. E, às vezes, você chega para o cidadão e fala, você tem impostos em aberto. Ele, eu? Né? Como se não soubesse que tinha, né? Ó, gente, deixa eu só explicar uma coisinha. Às vezes, temos o famoso delay. Ele está lá no Rio de Janeiro. Ou William, aí é Fluminense que fala, Carioca é só quando é na capital, é isso? Isso, Carioca só na capital. Aqui é Noroeste Fluminense. Noroeste Fluminense. Isso. Então, pessoal, às vezes vai demorar um pouquinho, porque até chegar lá demora. E aí, outra coisa que os empresários têm que pensar é que a gente estuda, e estuda muito. A cada dia é uma novidade, a gente tem que estar a par. E o que acontece? O cliente cobra muito. Ele vê uma notícia, ele quer saber se é verdade ou não. Por exemplo, agora o pessoal está tudo doido para saber se aumentou o limite do MEI, o faturamento do MEI. Então o pessoal está tudo desesperado. Só que eles não perceberam que provavelmente isso aí não deve acontecer agora em janeiro. Não sei o que você tem. O que você acha? Não vai acontecer, né? Não, por enquanto o estado que está agora que foi aberto, né? Tem isso aí, intervenção federal. Muita gente não sabe que quando isso acontece no estado, não pode se aprovar nada. Agora que era anterior. E aí, pessoal, quem também tiver alguma dúvida ou algum comentário, vocês fiquem à vontade, pode fazer, que a gente vai, na medida do possível, a gente vai responder para vocês. E chegou algumas perguntas aqui para mim. Ô, Jodemar, o cara estourou o limite do MEI. O que ele tem que fazer? Ou ele fecha essa MEI e abre uma ME, ou transforma essa MEI em ME também. Dá para fazer a transformação. E ela corre o risco da Receita autuar ela, desenquadrar ela e cobrar os impostos para trás, fazer os cálculos dos impostos. Já aconteceu muitas vezes. Tive um cliente que está pagando hoje uma parcela agora, porque a MEI dele foi desenquadrada e transformou em ME. E quando foi ver, estava lá os valores tudo lançado pela Receita. Aí o jeito de fazer é fazer o parcelamento e pagar. Agora, por que aconteceu? Justamente, e outra coisa, justamente porque não tem uma assessoria adequada. Acha que ele pode fazer e não acompanha o faturamento. E aí você tem visto muito. Ou William, você tem visto por aí alguma notificação que a Receita fez para algum cliente que desenquadrou? É uma das coisas assim, mais comum no nosso dia a dia, e é aquilo que o Jodemar está explicando aí, é uma grande verdade. Muitos microempreendedores individuais, eles acham que simplesmente ter o CNPJ, fazer a declaração ali anual, informando ali que faturou no máximo até o limite, já é algo que para a Receita vai estar de bom esclarecimento. A grande maioria tem 1, 2, 3 máquinas de cartão de crédito, recebimento aí de transferência bancária no CNPJ, e com isso, muitas das vezes, ele extrapola o limite antes mesmo de chegar até na metade do ano. Então, quando vai se atentar lá com relação à sua empresa, vai ter que acertar lá os períodos anteriores lá, e isso torna uma bola de neve, porque não teve um planejamento. Foi algo que se tornou realidade para ele, já com uma caminhada na sua estrutura lá de um longo tempo. Então, eu vejo que hoje o MEI, ele não tem aquele acompanhamento certo. E tudo isso envolve a questão de ter um contador, uma pessoa que vem acompanhar as suas vendas, vem planejar ali, de repente, o desenquadramento. A grande maioria, não sei aí, tem uma dificuldade enorme
de, por exemplo, aderir a um sistema para emissão de cupons ou emissão de nota, não sabendo o quão importante é, porque ali ele pode parametrizar os itens, os produtos, de acordo com as suas tributações, relatórios gerenciais que vão evidencializar ali se o mês, de fato, foi muito bom. A grande maioria analisa o seu mês pelo extrato do banco, e às vezes não sabe que no mês teve mais despesa do que receita, é evidente. Então, eu vejo que há uma série de coisas que, tendo um contador, se evita. Ah, eu tenho um contador, conforme o tema lá, apenas para emitir guia, apenas para registrar funcionário. E esse é um empecilho hoje aí que a nossa classe vem enfrentando aí. É verdade, eu acho assim, a maior dificuldade, né, como nós estamos falando do mês neste momento, é a aceitação. Às vezes o camarada extrapolou o limite que ele vai fazer. Vai abrir mão de outra pessoa, da esposa, do filho, e assim vai. Então essa dificuldade é uma das maiores dificuldades que eu tenho aqui. Uma pergunta que chegou aqui para mim é a seguinte: qual é a diferença entre a ME e a EPP? Gente, o básico, tá? Para não ser, para não ficar muito longo e tedioso. A grande diferença é que a ME, que significa microempresa, ela só pode faturar até 360 mil no ano. E a EPP, que é a empresa de pequeno porte, ela já pode faturar 4 milhões e 800 mil. Então, essa diferença que separa uma da outra. Então, às vezes, a pessoa tem que avaliar. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui que ele vai extrapolar esse limite de 360 mil no ano. E já deixei claro para ele que ele vai ter que fazer essa migração para a EPP, porque ele vai chegar também próximo desse faturamento. Ou outro assunto muito polêmico é o seguinte, inclusive, principalmente para a pessoa física. O PIX, esse bendito PIX, ele é considerado faturamento tanto na pessoa jurídica quanto na física? Qual que é a sua opinião? Olha só, que bacana. A gente vê isso daí muito comum, as empresas, né, optando por ter essa movimentação em duas contas, para, inclusive, ele decidir qual vai ser o seu faturamento. A pessoa jurídica vai lembrar que vários e vários estados aí já estão regulamentando aí essa transferência aí, com uma comprovação de um serviço, de uma venda. É claro que a nossa orientação é sempre empresa emitir ali o seu cupom fiscal, a sua nota de serviço, né, para corresponder ao valor, ainda mais quando se vem de uma pessoa jurídica para pessoa jurídica. As pessoas físicas, elas têm um entendimento de que até um certo valor vai ele proporcionar como isenção lá no imposto de renda, só que a grande maioria não tem esse controle. Não tem esse controle. Porque além dos recebimentos ali, tem, por exemplo, ali, suas informações com relação à remuneração na empresa. São uma série de coisas que vai acumulando, e quando a pessoa menos percebe ali, pode até ter reduzido lá no mês, lá, de fato, o imposto da empresa. Mas, ao contrário da sua conta de pessoa física, lá na frente vai empurrar para, de repente, um imposto de renda com valor bem absurdo. Então, tudo isso daí tem que se levar em consideração. Qual é o limite, né, que o banco me apresenta como isenção lá do imposto de renda? Qual é a continuidade da minha movimentação financeira? O que isso corresponde aí dentro dos 12 meses? Você está vendo como que uma assessoria contábil ela é importante? E às vezes é aquilo que eu falo, e vou voltar a repetir. O contador ele não é um mal necessário para a empresa, ele é um parceiro. Ele vai te ajudar futuramente nas suas movimentações bancárias, principalmente no recolhimento de impostos da maneira adequada. E vou falar outra coisa.
a gente serve de psicólogo também. Porque muitas vezes o camarada senta aqui, vai chorar, nossa, minha empresa, eu estou pagando imposto, minha mulher brigou comigo, meu filho está daquele jeito. E às vezes, é isso aí, é trabalho de psicólogo. Ô, Jamar, você tinha comentado comigo que parece que é um projeto que a Receita está tentando colocar em pauta que vai fiscalizar o Pix, né? Bom, já começou a acreditar desde o final do ano passado, aí, da tributação do Pix. Tá? Pelo CPF, ela consegue fazer o rastreamento das transferências. Aí ela vai querer saber de onde que veio esse dinheiro. Então, ela vai sair todo dia desse jeito. Se começar a ter muita movimentação, aí ela vai considerar como receita. Principalmente os autônomos, né, que recebem muito por Pix. O pessoal tem que ficar esperto, porque é um projeto e nós sabemos que, né, visto a história do Brasil, que é bem provável que haja essa notificação mesmo, essa fiscalização. Tem alguma pergunta aí, Diego? Porque na declaração de imposto de renda agora, que você faz agora pelo Gov.br, algumas movimentações financeiras já aparecem já na declaração automática, né? Quer dizer que os bancos já informam. Gente, e eles têm todos os dados, eles têm. Se você passa o CPF no mercado, alguma coisa ou outra, com certeza você vai lá no estado, lá aparece todas as notas que você comprou. E o Pix é a mesma coisa. Tá? Gente, e o que é esse bendito Gov? Gente, olha, dá vontade de jogar o computador no chão, não dá, Will? Muito, muito, muito. Gente, aí você vai explicar para a pessoa que ela tem que tirar uma selfie. Aí a pessoa não sabe tirar selfie. Aí vem de tudo que acredita, até a gente chegar na senha é complicado, hein? Na grande maioria das vezes, é preferível até convidar o escritório, porque ali você tem um certo domínio, né, e oferece ali o seu conhecimento, o seu recurso ali para poder destravar o mais rápido essa senha. A grande maioria tem dificuldade. Grande maioria tem dificuldade. É verdade. Ô, deixa eu fazer uma pergunta para você também. Ela é polêmica. Nas eleições, a gente ouviu muito falar sobre isso, que é sobre a tributação na divisão de lucros e dividendos. Vai ter, não vai ter? Teve uns candidatos que gostariam que tivesse, outros não. O que você pensa disso aí? Existe a tributação? Você acha que seria certo essa tributação? Então, é uma das coisas que, quando a gente vai fazer a formalização ali do contrato, né, de sociedade, passar essa explicação para o empresário. A cota que cada um vai ter, o período que poderão, assim, buscar a distribuição, e quando, se de fato tiver, qual o percentual que vai ser utilizado, de repente, para um investimento na empresa. Eu acho necessário porque muitas empresas, muitas pessoas, inclusive fazem investimentos aí no decorrer do ano através da distribuição de lucros. Nem todos ali aderem para fazer aquela retirada para assim estar aumentando a sua carteira, né, a sua receita, mas acaba investindo na empresa. E o legal disso tudo são as subdivisões nas tributações, né? É verdade. Ô, Jodemar, de maneira que as pessoas possam entender, o que é a distribuição de lucro? A distribuição de lucro é o seguinte, você pega a empresa, você pega seu faturamento, menos a despesa, paga seus impostos, e aí o que sobra, a distribuição sobra é o lucro. Tá? Na MEI também, começa pela MEI, né? A MEI é o seguinte, se você teve lá um faturamento, você pode fazer a distribuição de lucro, tá? Na sua declaração do imposto de renda. Tá? Como é que funciona? É assim, você pega o faturamento que você teve,
Se é serviço, é 32%, e se for comércio, é 8%. Aí você pode pegar elas, e você pode declarar depois na declaração do imposto de renda da pessoa. Assim, para o futuro, se a pessoa precisar de um decoro, a gente usa essa distribuição de lucro para a gente colocar num decoro com renda. Eu não sou muito a favor não, de tributar o lucro, a distribuição do lucro, porque já foi tributado, já, entendeu? A pessoa já pagou já os impostos que foi devido, entendeu? O pessoal confunde distribuição de lucro com prolabore. Prolabore é o rendimento, é o salário mensal dele, onde que desconta o imposto de renda e desconta o INSS. Tá? Distribuição de lucro não tem desconto de INSS e também não tem desconto do imposto de renda. É como se fosse os dividendos das SA. Elas apuram os balanços delas, pagam-se tudo e o que sobrar, depois eles pegam uma parte e distribuem para os acionistas. Tem uma pergunta para mim. Desculpa, Luiz, vai falar? Pode falar. Mal disso tudo aí, né, que aí vai envolver muito aí o contador, porque um relatório para chegar nesse valor final, né, que é no lucro tributável ali, seria uma DRE, um balanço, por exemplo, onde ele, quando as informações estão corretas com relação à despesa, aos custos, consegue-se chegar no valor real lá, para que possa, assim, aplicar a distribuição dos lucros. Então, eu vejo muito, assim, dificultoso o cliente chegar numa apuração dessa sem ter o envolvimento do contador. Daquele, é claro, que não simplesmente só gera as guias, mas aquele que acompanha ali a evolução da empresa, como é que ela está no seu dia a dia. As despesas estão maiores que a receita, então isso daí eu acho bacana na questão da apuração da distribuição dos lucros. Eu escuto bastante o seguinte: você trabalha no escritório, com ar-condicionado, só tem que apertar o botão que sai tudo automático, mas a pessoa não sabe o tanto que a gente teve que fazer, o tanto que nós tivemos que estudar, né, Luiz? A gente, inclusive, nós fizemos a mesma faculdade, ele lá no Rio de Janeiro, eu aqui, porque foi semipresencial, né? Verdade. Tivemos uma parte e uma remoto, né? E aí, não sabe o tanto que nós tivemos que estudar. Lembra do TCC que nós fizemos, da dificuldade que foi? Exatamente. E o nosso estudo é diário, porque no Brasil, todos os dias se tem uma novidade. Então, hoje, para oferecer um serviço de qualidade, com muito conhecimento, não tem como abrir mão de horas de estudo, não. Então, não é só aquele período da faculdade. É o período que você se prepara, inclusive, para a certificação, né, que é o registro. E após isso, continuamente acompanhar ali as evoluções ali, as mudanças. Para quem contabiliza empresas em mais de um estado, já ficar atento à mudança não só no seu estado, mas no estado na qual o seu cliente está inserido. Então, chega a ser louco no Brasil, né? E agora, para nós, né, de janeiro até abril, é loucura. Você sabe, assim, uma pergunta, às vezes a pessoa, claro, na simplicidade dela, a pessoa não entende muito sobre a parte contábil, legislação, enfim. Muita gente me pergunta, já chegou gente perguntando, eu quero pôr um sócio na minha MEI. Dá para pôr, Leandro? Lógico que não. É uma empresa quase individual. Ela é Individual, não é o CPF. Ela é o único responsável pela MEI. Né? E aí, Luiz, o que a pessoa tem que fazer? Quer pôr um sócio. Ele tem que fazer transformação ali, né? Da sua MEI para uma ME, uma EPP, enfim, onde na qual, através de um contrato, né, os dois sócios podem ser inseridos e assim distribuir as cotas. Engraçado
que numa certa vez eu peguei um cliente e ele trouxe o seu CNPJ aqui, falando que ele e o sócio dele estavam interessados em fazer a distribuição dos lucros ali. Aí peguei toda a informação para poder fazer uma DRE e quando fizemos ali a consulta básica, ele vimos que o cliente é MEI. Aí depois ele veio explicar que tinham 2 MEIs abertos dele do cliente, só que eles estavam no mesmo local trabalhando e ali tudo que entrava ali era para distribuir. Foi um fato muito inusitado que hoje eu vejo pessoas fazendo isso para de repente escapar aí de impostos, de ter um custo aí bem reduzido aí. Aquilo que eu disse lá no início, né? Às vezes o camarada estourou ou está perto de estourar o limite da MEI e começa a abrir MEI no nome de todo mundo. É da mãe, é da esposa, é do filho. Jodemar aqui, ó, eu costumo falar para ele, Luiz, que ele é o rei dos MEI aqui em Araçatuba. É mesmo? Pensa no cara de MEI. É complicado. Se dá algum retorno nisso, não sei não dá não, mas o que dá no trabalho vai ser, vamos se tornar conhecido. Aqui, por exemplo, a grande maioria dos MEIs que eu atendo, fico toda semana. E aí, já posso contratar mais um funcionário? E aí, o faturamento aumentou para 140 mil? Eu li ontem no Instagram que ia aumentar mês que vem. Então, assim, constantemente aqui a gente recebe esse tipo de pergunta aí. Aqui tá igualzinho. E é aquilo que eu falei, inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, eu não vejo perspectiva disso acontecer em janeiro. Então, assim, vai ficar um pouco difícil. Eu acredito que não deve haver essa mudança. Pelo menos não esse ano. Não sei como é que vocês veem isso aí. Eu também não sou muito realista a essa mudança, creio que esse ano não. Vamos falar um pouco do negócio das leis, que a pergunta é a seguinte, o pessoal me procura muito. Eu quero abrir uma lei. Beleza. Aí eu pergunto à pessoa, você tem carteira registrada? Qual que é o motivo que você, o que você faz? Porque dependendo do cara, dependendo da atividade, ela não entra no meio. Dependendo se a pessoa tiver emprego registrado, tudo, com carteira registrada, certinho, não é viável, porque ela vai recolher apenas INSS a mais, vai ter uma carga tributária, tem as obrigações, tá? Que não pode as declarações do MEI, que é obrigatório, e não vai influenciar nada na contagem do INSS. Porque a MEI, o INSS dela, não serve para a contagem da aposentadoria, a não ser que seja para unidade. Vai ser no caso do recolhimento. É tipo um seguro que a pessoa faz, entendeu? É um seguro que a pessoa está pagando. Porque para efeito de aposentadoria, vamos ser bem claro, é 20%. Se a pessoa quiser, eu tenho uma MEI, eu quero me aposentar. Então tá bom, então vamos recolher o código 1911 lá e vamos recolher os 15% que faltam. A complementar. A guia complementar, né? A guia complementar. Essa conta. Vamos falar um pouquinho. Aí acontece muito isso. Aí o pessoal vem falando, mas eu parei por oferecer por 11%. Eu quero abrir uma MEI porque só recolhe 5%. Aí você fica sem saber o que é, o que compensa, o que não compensa. Entendeu? Aí quando no caso da MEI é o seguinte, eu fiz assim, o cara que é pedreiro, o cara que é cabeleireiro, que tem esse negócio pequenininho, que mantém, que acredita naquilo lá, que um dia ele possa pegar e dessa MEI transformar numa empresa mesmo, uma ME, e assim vai subir. Tipo assim, eu abro uma MEI só para dar meus primeiros passos, só para começar com um pouquinho. É um investimento pequenininho, é uma coisa.
eu compro de cada dia, entendeu? Eu pago meus impostos certinho. Eu tenho umas MEIs aí para vontade de entregar as MEIs. Falar, pessoal, eu não quero nem um centavo seu. Sei lá, leva, porque para mim não compensa. É só dor de cabeça. Porque a pessoa não paga. E agora o pessoal está recebendo as cartinhas. Porque o governo do Lula, ele cancelou muitas MEIs que não pagavam, né? Só que agora eles estão mudando tudo para a procuradoria. Só que na procuradoria, o parcelamento não é 50, 70 reais. É 300. É 300 reais de parcelamento. Quer dizer, ficando cada vez mais difícil mesmo. Ou a pessoa abre e leva certinho mesmo, ou não compensa. Muita gente abre, esquece, e depois vai sobrar só bucha. Só. E porque é o seguinte, os débitos da MEI, o pessoal não está levando em consideração que vai para o CPF mesmo da pessoa. Vai fazer uma pesquisa no CPF, olha lá a dívida lá. É só entrar no golpe.br, tudo, entrar no ECAC lá, vai aparecer lá. Outra fala, mas o que foi isso aí? A MEI que você abriu e não deu sequência. Aí tem que pagar as multas das declarações que não foram entregues. Agora, no caso, quando a pessoa trabalha de pedreiro, alguma coisa ou outra, que trabalha no serviço informal mesmo, aí compensa mesmo. Compensa quando a MEI chega aqui, você faz um levantamento no INSS, que ela tinha carteira registrada no anterior, aí você compensa falar para ela se você quer a MEI pagar os 15%, ou senão tem algumas MEI que eu falo, pessoal, eu quero para poder pagar no INSS. Eu falo assim, gente, faz um carnezinho, então, paga os 20%, acabou. Para nós, contadores, né, Williams? É igual o Ademar comentou, você abriu uma MEI e você foi numa evolução, né, muito boa, e você se torna MEI, para nós, contadores, é satisfatório, né? Exatamente, exatamente. Porque muitos acabam esquecendo mesmo, não acompanham de fato, de repente quando a atividade já não está nem mais enquadrada como MEI, automaticamente ele sofre desenquadramento. Então, quando se tem o acompanhamento de um especialista, né, torna a sua vida mais fácil. Falar um pouquinho de imposto de renda, uma outra. Aliás, esse ano de 2022 apareceram vários casos. O camarada faz a declaração de imposto de renda dele, esquece ou omite, né, alguns rendimentos e acha que a Receita não vai pegar. O que está acontecendo? Todo mundo caindo na malha fina. E aí você vai gerar, você vai retificar aquela declaração, gera um imposto lá nas alturas, o camarada fica bravo ainda, né? Tá ouvindo aí, William? Sim, sim. Existe uma grande quantidade de pessoas que acreditam que conseguem esconder, né, da Receita. E conforme nós conversamos lá no início, hoje está se tornando tudo mais unificado. Hoje o seu CPF lá ele é informado numa farmácia, no supermercado. Então hoje dificilmente você consegue esconder da Receita ali o seu faturamento quando o seu CPF está sendo envolvido. Então, acontece muito isso, das pessoas fazerem aquela declaração para, de repente, ficar lá na faixa da isenção. Aí, passando-se alguns meses lá, vem a famosa notificação da malha fina. E aí se torna um problema, porque tem que ser feita uma retificação. E com a retificação vem ali os valores que ele terá que arcar por ter omitido ou informado de maneira errada para a Receita. Por isso que nós estamos aqui falando desse tema. O contador, ele não é um mal necessário, tanto para a sua empresa como para a pessoa física. Porque, tá vendo? Tudo envolve um contador. Tudo envolve. Você, por exemplo, você é um autônomo. Como nós estamos dizendo aqui, que a Receita tem esse projeto de fiscalizar os PIX recebidos. Então, você pega um pedreiro, hoje em dia um pedreiro não recebe
R$ 1.900 somente no mês. Tem pedreiro que deve chegar a 3, 5 mil. Assim, é uma visão. Não tenho ideia de quanto o pedreiro vai ser, mas pode chegar. E aí, o camarada, se ele for fiscalizado, ele vai pagar imposto de renda. Então, assim, eu acho que o cerco ele está se fechando. Não vai ser mais aquela, né, como disseram aí o ano passado, passa a boiada que vai dar tudo certo. Eu vou falar um pouco do imposto de renda. A intenção do governo já foi usada um tempo atrás, era a obrigação da declaração do imposto de renda. Porque, algumas vezes, você pagava uma taxa nas casas lotéricas De isenção. A intenção do governo é controlar tudo, entendeu? Todo mundo declara. Tá? E agora, a maior parte das declarações são robôs que conferem. Se você coloca algum dado errado, alguma coisa errada, que não condiz com as informações que eles têm lá, cai na malha fina. Simplesmente cai e coisa. Teve muita malha fina por causa de dependente, tá? Dependente, como você fosse por filho, você usa o CPF do filho, você, esposo, a mulher não pode usar. Dá divergência. Tá? Porque toda vez que você usa um dependente, você vai na declaração, você vai no ECAC da pessoa do CPF, vai aparecer lá em vermelho, dependente. Se você usa a esposa, tem que tomar muito cuidado também. Se ela tiver algum rendimento, alguma coisa, também não vai aceitar também. É verdade. Muitas maravilhas que eu encontrei esse ano foi por causa de dependente. E esse ano foi um ano bem atípico. Eu ainda quase que eu passei o ano entregando a declaração de imposto de renda. Porque muita gente só ficou sabendo na hora que a conta bloqueia no banco, ou ela vai passar em algum lugar, pelo CPF bloqueado. Aí as pessoas ligam desesperadas. Eu falei assim, eu falo, não, mas é tranquilo, simples. É só você fazer a senha no golpe.br, a gente entra lá, a gente faz uma pesquisa e vê o que está pedindo. Mas normalmente, às vezes, é falta de declaração. Ah, mas o meu salário não atinge isso. A tabela não foi atualizada, gente. Até 1903, é isso? 1950, né? Eu até gravei um vídeo essa semana que praticamente aqui quem recebe um salário e meio vai pagar imposto de renda, muito provavelmente, que essa tabela está tão defasada que dá mais de 100%. Né, Willis? Eu não sei se você chegou a ver o noticiário aí, que está se falando muito. Vai atualizar a tabela do imposto de renda? Gente, não vai. Isso aí só para o ano que vem. Porque existe uma legislação que quando tem um presidente, vai entrar um novo presidente, não pode mexer, né, Willis? Exato. Se não me falha a memória, a última atualização correta, né, foi lá em 2015. Então você vê 2013, 2015, ainda era Dilma. Exatamente, 2015. Então você vê que há uma necessidade, só que eu creio que, de repente, para 2024 ela será alterada. Esse ano, eu creio que não vai ser, não. Não vai ser. Fala um outro... Então, que o Bolsonaro, na semana atrás aí, tem até umas reportagens que o pessoal questionou, não vai mudar a tabela? Tem que mudar a tabela. O governo, essa tabela do jeito que tá bom, porque está rendendo bastante, porque o que dá de multa e todo mundo recolhendo imposto. Com essa tabela da forma que está hoje, o governo arrecadou a mais 149 bilhões. Você imagina o que é 149 bilhões de imposto de renda? Se essa tabela fosse atualizada, quem recebe hoje R$ 4.700 não pagaria imposto. Ô Williams, aqui sem cunho político nenhum, tá? Mas, assim, outra dúvida que apareceu para mim, uma pessoa me perguntou assim, meio que em off. Se ela me perguntou em off, é porque deve ter acontecido.
aquela confusão que teve lá em Brasília, que todo mundo viu, o camarada foi preso. E é funcionário. O que acontece com esse camarada? Qual é a solução? Pois é, uma grande complicação, né? Uma grande complicação, porque ali nós vemos que, infelizmente, um movimento que faz parte de uma democracia, né? Mas teve aquele vandalismo ali que, infelizmente, muitas pessoas inocentes ali que estavam manifestando estão aí respondendo o processo, alguns aí aguardando aí, inclusive, ordem de prisão aí. E nós vemos que para a empresa é muito ruim, porque ela fica sem aquele colaborador ali, e aquele colaborador ali, ele, apesar de estar exercendo o seu direito no dia de feriado, no dia de descanso, ele acaba deixando a empresa no dia útil sem ali a sua colaboração. Então, entretanto, a empresa ali, ela fica refém, porque tem que se apurar se de fato, como é que vai dar o andamento com relação ao registro dele, e a grande maioria, quando se registra um funcionário, devido à alta carga de impostos ali, às vezes não tem uma pessoa para substituir em tempo hábil. Então, assim, para a empresa ou para as empresas que têm o seu colaborador ali detido, é muito ruim. É verdade. Olha que interessante, nós estamos falando um pouco agora, né, entrou no tema de funcionário, e entrou um tema aqui sobre fraudes trabalhistas. Para a maioria das fraudes, que é uma fraude, que parte do empregador é pagar o bendito salário por fora. Registra com salário menor e o restante é por fora. Acontece muito, né? Essa parte é comum, corriqueira. Ô William, também acontece muito aqui a pejotização, né? Coloca uma pessoa para trabalhar, mas ali obriga ela a registrar-se como MEI para fugir dos encargos ali. Então, isso daí acontece muito aqui no interior. Ah, não. Aqui também tá uma festa, né? Gente dispensando funcionário, fazendo abrir MEI. Aqui está assim também. Vamos supor, pega um funcionário, o funcionário está trabalhando na empresa, pede para ele abrir um MEI e ele é funcionário da empresa. Só que assim, entre aspas, né? Exatamente. Não que ele é prestador de serviço, que é MEI. A grande maioria esquece, né, que às vezes pode estar até honrando ali mensalmente, pagando o combinado ali, mas quando esse colaborador ele faz uma ação judicial ali, pode acarretar em situações gravíssimas para a empresa. Você sabe o que eu vi há uns 30 dias atrás? Uma pessoa, né, que abriu uma MEI para trabalhar na empresa, e muitos dos empresários eles confundem as coisas. Porque se você analisar friamente, é aquilo que o Leonardo falou. Ele é um prestador de serviço, já não é mais funcionário. Exato. Só que o cara cobra o horário de entrada, o horário de saída, o horário de almoço, e aí complica. Eu já vi muito processo trabalhista por conta disso. E a pessoa ganha, porque o juiz considera que ele era um funcionário, não um prestador de serviço. Exatamente. Aí está o grande problema. A pessoa vai lá, move a ação, pronto. Aí quer dizer que vai provar que ele é quem. E hoje existem muitas formas, né, de se comprovar que o seu horário foi o horário de um trabalhador de CLT. Hoje existem muitas maneiras de se comprovar isso. Então, a grande maioria perde judicialmente, porque confunde. Às vezes quer fugir de estar ali arcando com alguns impostos, mas lá na frente esse valor pode ser revertido em processo. É verdade. Outra coisa assim, que eu acho que acabou, né? Que antigamente, nossa, era o que mais rolava, era fazer acordo de demissão. Ah, vamos fazer um acordo aí, você libera o FGTS, seguro-desemprego, e eu continuo trabalhando, né? Aí, desse jeito, não. É coisa só dos paulistas ou aí também tem essa prática? Tinha, né? Porque hoje ficou mais rigoroso, né?
Isso é coisa do brasileiro. Não é nem por estado, não. Isso está no brasileiro, esse famoso acordo aí. Aqui é muito comum, muito comum. Quer falar sobre algum assunto, Leonardo? Não. Ô Williams, acho que nós explanamos, né, diversos assuntos. Eu acho que nós deixamos, ou tentamos deixar claro, que todo mundo, de certa forma, precisa ou vai precisar de um contador. Então, nós temos que considerar, levar isso em consideração, que o contador ele é o parceiro da empresa. Exatamente. Ele não é uma empresa. Ô William, Judemar, eu creio também que vai muito também da argumentação, porque muitas das vezes chega um cliente novo no escritório e ele já chega impondo. Eu quero contratar os seus serviços, mas eu só quero a guia de INSS, a guia do Simples Nacional, qual o valor dos seus honorários e pronto. Sendo que a melhor das hipóteses é você oferecer aquilo que está além do que ele está necessitando, como, por exemplo, o acompanhamento nos seus relatórios gerenciais, de repente verificando se o software que ele está contratando está atendendo de forma legal com relação ao que o Estado pede, porque hoje aí nós temos aí inúmeras formas aí de reduzir impostos, com benefícios fiscais. Então eu acho que na hora que o cliente chega, eu acho que o que falta muitas das vezes para o contador é a argumentação. Às vezes ele fica receoso de perder aquele cliente ali, porque de repente se ele oferecer muita informação, o valor do serviço vai ser um valor que de repente vai afugentar ele. Então isso, infelizmente, foi se criando na cabeça do cliente a ponto dele escolher assim, eu vou ali porque ali é mais barato, porque ele só manda as guias. Então eu vejo como uma oportunidade, por exemplo, quando chega um MEI que seja para imprimir uma simples guia, você oferecer algo que venha despertar a sua curiosidade, né? A grande maioria é muito engessado, pega ali a sua necessidade e ali despede aquela pessoa sem, de repente, ofertar um pouco mais de conhecimento. Então isso eu acho que também é uma culpa de boa parte da nossa classe. Não sei se você tem esse pensamento aí. Eu tenho, e você tocou assim num ponto crucial, que são os honorários. E é isso que você falou, às vezes você vai oferecer o serviço, você vai cobrar o honorário, a pessoa desiste e vai procurar outro que acha que é mais barato. Só que a pessoa, ela se esquece, eu volto a bater nessa tecla, o tanto que nós estudamos e o que nós pagamos de faculdade. Pode chegar até 100 mil ou passar de 100 mil. Então a pessoa não leva isso em consideração. Mas quando você compra em surdo, Lemar, era assim? Era caro. Nossa, eu peguei para poder pagar a faculdade. Tinha vezes que não conseguia pagar, empurrava, tinha que ficar brigando com os padres lá para poder aguentar lá. E aí eu tive que às vezes, trancar alguns meses, o semestre inteiro, que eu não tinha dinheiro para pagar para poder voltar no outro ano. E o honorário também era isso mesmo? Complicado. Esse negócio do honorário sempre foi assim. Sempre foi assim? Tem gente que paga. O brasileiro bota uma pichincha, né? Duro que às vezes você tem que fazer serviço para a pessoa mesmo sem receber. Isso é complicado. A nossa profissão deveria ser mais valorizada, porque é uma coisa que dá dor de cabeça. Se você não levar em consideração, acaba com sua vida tanto financeira como pessoal também, que você acaba levando esse problema para casa também. Se a mulher chegar para lá, em caso de contabilidade, contratar aqui não é um lugar, está na sua casa. E aí já acaba por aí. E ela tá certa. É um negócio que atende telefone com o cliente lá em casa. Tá certa. E tipo assim, responde depois. Esse é um grande problema, né? É o meio de contato, o horário. E grande parte dos clientes ali não entende que está no horário de descanso. A grande maioria, né, às vezes, acaba não entendendo que tem um momento que
a pessoa que está lá atrás da tela ali tem a sua vida pessoal, né? É verdade. Você fala na responsabilidade, né? Porque você mexe com a empresa, você é mais que tesoureiro, você é mais que financeiro. Porque às vezes, você tomar uma decisão, você tem que consultar o contador. Vou fazer isso, pode, vou fazer aquilo, pode. Que dependendo do caso, se o cara tomar a decisão errada, ele vai perder dinheiro e às vezes pode até fechar a empresa. Muitas empresas grandes, elas só tomam a decisão em cima de balancetes, em cima de demonstrativos, elas não tomam a decisão assim por tomar a decisão, entendeu? Elas sentam, conversam, discutem, tá? O contador tem que estar sempre presente em todos os momentos da empresa. É verdade. Pessoal, nós estamos chegando, né, no finalzinho. Acho que o papo estava legal. Falamos sobre assuntos importantes, mas infelizmente nós temos tempo. Williams, eu quero agradecer demais você ter aceito o nosso convite, ter participado da nossa live. Espero que possa acontecer mais vezes. Verdade, foi bem satisfatório para mim participar com vocês aí. Eu tenho certeza que quem está participando aí em casa aí também pôde entender, né, um pouco dessa problemática. O contador é um mal necessário, então eu espero que muitas pessoas que estavam levando a empresa de maneira como se não fosse acontecer nada no amanhã em relação à parte fiscal, em relação até ao seu CPF, possa já hoje se colocar em alerta. Não, eu vi na live lá que eu posso sofrer uma penalização no meu CPF, que eu posso ser desenquadrado a qualquer momento. Eu acho que foi bem legal, bem satisfatório aí, e a gente espera que possa ter atendido as pessoas que estão participando aí. É isso. E eu quero agradecer o pessoal também que entrou aí, que participou. Algumas já tinham deixado algumas perguntas previamente. E a live vai ficar gravada aí para quem quiser e puder assistir novamente. Muito obrigado a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite.